Nesse sexto domingo da Páscoa, as leituras da Sagrada Escritura que nós ouvimos nos fazem entrar uma vez mais no cenáculo, naquela quinta-feira santa, na qual Jesus celebrou a última ceia com seus apóstolos. O Evangelho, portanto, é do capítulo 14 do Evangelho segundo São João, que traz esse texto chamado de discurso da despedida. Todas as palavras de Jesus nesse capítulo, registradas pelo evangelista São João, têm de fato essa tonalidade, este tom de despedida. Jesus está de fato se despedindo dos seus apóstolos. Na verdade, do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, todos esses capítulos tratam da última ceia, da quinta-feira santa. E os ensinamentos de Jesus, nesta ocasião, podemos dizer que é uma espécie de diário espiritual, de testamento espiritual. São os últimos ensinamentos que Jesus entrega aos seus apóstolos antes de sofrer a paixão, antes de morrer na cruz, para depois gloriosamente ressuscitar. Por isso as palavras de Jesus nesses capítulos têm uma importância muito particular para nós. Nós que buscamos seguir os seus passos, fazer a sua vontade. No texto que nós ouvimos hoje, nesses versículos, podemos identificar uma espécie de manual de instruções que Jesus nos dá de como permanecer em união com Ele, mesmo depois que Ele for para o céu. Estamos já nos preparando para celebrar este mistério, a subida de Jesus aos céus, a sua ascensão. Vamos de fato celebrar a ascensão do Senhor no próximo domingo. E depois a grande solenidade de Pentecostes, que fecha com chave de ouro o tempo litúrgico da Páscoa. Jesus está então preparando os seus apóstolos para esta despedida, para este não ter mais a presença física, humana de Jesus no meio deles, que causou de fato um grande trauma, uma grande tristeza nos apóstolos. É evidente, né? E é lógico. Imaginemos, coloquemos-nos no lugar dos apóstolos. Estavam ali seguindo Jesus de perto, ouvindo a sua mensagem, convivendo com o Senhor, comendo e bebendo com Ele, presenciando os seus milagres, a sua palavra cheia de poder. E de repente então Jesus começa a dizer: eu tenho que ir embora, não posso ficar com vocês mais tempo. Tenho que voltar para junto do Pai, que me espera no céu. E vocês continuarão aí, continuarão aqui nesse mundo, levando adiante a minha mensagem, levando adiante essa instituição, esta igreja que eu acabo de fundar e a entrego em suas mãos. É natural que os apóstolos se sentissem inseguros, não é? Com medo e até tristes, porque estar seguindo Jesus de perto, tendo ali o mestre perto deles, é relativamente fácil. Agora, se o Senhor fala que vai embora e eles vão ter que conduzir tudo sozinhos, então bate aquele medo, aquela insegurança. Por isso Jesus diz: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. E então o Senhor entrega para eles o dom do ressuscitado, né? Já com uma antecipação. O Senhor já lhes promete o Espírito Santo, que terá o dom da paz. A paz não é apenas um sentimento vago, não é essa paz do mundo. Jesus hoje, nesse texto do Evangelho, faz essa distinção, de fato, entre paz, a paz que Ele entrega da parte de Deus, de uma paz meramente humana, de uma paz do mundo, uma paz mundana. Dou-vos a paz, diz Jesus, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Paz no mundo significa somente a ausência de guerra, nada mais. Às vezes são apenas equilíbrios de poder entre as nações, né? Quando falamos de paz mundial,
Às vezes existe paz apenas pelo equilíbrio do medo e da ameaça, não é? Então um grande país produz grandes armas nucleares, o outro vizinho também, então cada um aponta suas armas um para o outro e diz: se você mexer comigo, eu aperto o botão. E o outro fala: eu também. Então tem paz, mas é uma paz tensa, uma paz criada com a ameaça, com a violência, com a força. Essa não é a paz de Deus. A paz de Deus é outra coisa. É uma paz interior, uma paz profunda que nos traz bem-estar, que nos traz segurança, que nos traz fortaleza para encararmos os problemas, as dificuldades do dia a dia, sempre com o ânimo elevado. Uma paz que produz uma fortaleza para nós. E essa paz tão boa, tão importante que Jesus entrega aos apóstolos, Ele nos ensina como alcançar também nós. Não foi uma dádiva exclusiva dos 12 apóstolos e se acabou. Ela se perpetua ao longo dos séculos e ainda hoje ela pode invadir os nossos corações. Mas para isso é preciso seguir os passos que Jesus nos coloca no Evangelho de hoje. O primeiro deles é o amor a Deus. Jesus diz no texto que nós ouvimos, que foi proclamado, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama. Esse é o primeiro pressuposto. Esta é a primeira condição, o primeiro passo que temos que dar para alcançar a paz de Deus. Amar a Deus de verdade. E em segundo lugar, nos esforçarmos para viver segundo a sua vontade, segundo o que Ele nos ensina. É a segunda parte dessa frase, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra de Jesus significa guardar os mandamentos, significa levar Deus a sério, significa se esforçar pessoalmente para que a graça de Deus vá trabalhando em nós e nos transforme em pessoas novas, que mude as nossas atitudes, que sejamos melhores, que busquemos em definitiva a santidade. Não basta ficar só no primeiro estágio. Infelizmente, se a gente dá uma rápida olhada na igreja, podemos perceber que infelizmente muitos cristãos hoje pararam no primeiro passo, que indica Jesus. No amor a Jesus, no amor a Deus, assim um amor um pouco genérico, um amor um pouco sentimentalista. Muitas pessoas se sentem assim e falam assim: eu gosto muito de Deus, eu creio em Deus, eu sou muito católico. Mas depois na prática não vive os mandamentos. Não, mas eu vou à missa todos os domingos, porque eu amo muito a Deus. Mas então podemos perguntar: e o que você faz de segunda a sábado? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Você continua amando a Deus nesses dias? Continua observando os mandamentos? Continua fazendo a vontade do Senhor? Ou vive meio como que paganizado? Vive meio como que esquecendo que Deus existe, sem tempo de rezar, sem ser honesto no seu trabalho, sem tratar bem as pessoas que convivem contigo? Se a nossa vida não muda, então, irmãos e irmãs, paramos lá no primeiro passo, um amor só sentimento. Eu amo a Deus em geral, mas continuo nos meus vícios. Eu tenho muita fé, mas não rezo. Eu sou muito temente a Deus, mas sou desonesto, preguiçoso, implicante e não me corrijo. Então não serve de nada esse amor genérico a Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E a palavra de Deus são muitas coisas, mas podemos resumi-las nos 10 mandamentos da lei de Deus. E Jesus continua, né? Jesus continua com esse itinerário. Primeiro passo, amar a Deus. Segundo, guardar os mandamentos. E no terceiro, então, chega o prêmio, a consolação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, então o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e faremos morada nele. Aqui estamos já no terceiro passo, que é a vida na graça de Deus. A vida no estado de graça, na ausência do pecado mortal, numa vida de intimidade com o Senhor,
numa vida escondida com Cristo em Deus, para usar uma expressão de São Paulo. Então nós podemos examinar nossa consciência e nos perguntarmos: será que eu, hoje, agora, nesse momento, posso dizer que eu vivo uma vida escondida com Cristo em Deus? Deus habita na minha alma hoje, agora? Ou eu desterrei Deus da minha alma por causa dos meus vícios, dos meus pecados, dos meus defeitos incorrigidos, da minha não observância dos mandamentos? Como está a minha alma hoje? Com sinceridade, na presença do Senhor. Já dei esses 3 passos, ou eu parei só no primeiro? Estou no amar a Deus em geral, mas não tenho ainda a decisão de entrar no cumprimento dos mandamentos da lei do Senhor. Pelo menos na tentativa, né? Porque nós somos falhos, todos nós. Não se trata de ser perfeitíssimo, imaculado, que nós não somos. Imaculada só a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Todos nós somos pecadores, mas é preciso buscar, é preciso se arrepender dos pecados, é preciso lutar para observar os mandamentos, senão nunca vamos avançar. E se entramos então no 3º estágio, estaremos em condição de alcançar o 4º estágio e último, que é a paz interior. Viram como que a paz não é um sentimento vago, não é algo que se consegue do dia para a noite? É preciso esforço, é preciso querer, é preciso pedir a Deus na oração. Vamos então pedir a Nossa Senhora esta graça. Ela que é Mãe de Deus e Mãe nossa, ela que viveu essas etapas de maneira perfeitíssima, a criatura que mais amou a Deus, que mais perfeitamente observou os mandamentos, que com mais intimidade viveu metida em Deus, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Nenhuma criatura humana tem mais intimidade com Deus que Maria. E nenhuma tem mais paz interior, capaz de irradiar também paz no seu entorno. Por isso, nas ladainhas de Nossa Senhora, nós a invocamos com o título de Rainha da Paz. Não é assim? Santa Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. Pode ser uma oração bonita e importante para repetirmos muitas vezes. Se está faltando paz no nosso coração, se ainda não nos decidimos a nos entregar a Deus na observância dos mandamentos, rezemos a Nossa Senhora: Rainha da Paz, intercedei por mim, me ajude a alcançar a paz interior que vem de Deus, me ajude a me desprender do pecado, me ajude a entrar numa vida de intimidade com o Senhor. Com certeza, Santa Maria vai nos ajudar a trilhar esse caminho.